Olá, pessoal. Meu nome é Thaís e essa é uma aula de desenvolvimento de sistemas orientados a objetos 1. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre classes abstratas e interfaces. Então, o conteúdo dessa aula, nessa aula a gente vai ver conceitos e mecanismos muito importantes, muito utilizados na orientação a objetos, que são herança e polimorfismo e classes abstratas. A gente já viu um pouquinho de herança nas aulas anteriores, mas agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais e ver como elas são importantes aqui nesse cenário. Então, a ideia de uma classe abstrata é que é uma classe que não vai ter objetos instanciados, a gente não vai instanciar objetos daquela classe. E isso é útil quando não faz sentido criar objetos diretamente. Por exemplo, vamos pensar num sistema de uma loja que tem lá a superclasse pessoa e a gente tem cliente e funcionário. A gente só vai instanciar cliente e funcionário, a gente não vai instanciar ninguém da classe pessoa, né? Classe pessoa tem só nome, CPF e endereço, mas daí a classe cliente tem informações extras que são sobre clientes, a classe funcionário tem informações extras que são de funcionários, e não tem interesse nenhum para a gente instanciar um objeto da classe pessoa. Então, é nesses casos que a gente vai usar a classe abstrata. E ela pode ser uma classe bem completinha, com atributos, operações, métodos, tudo lá em cima, ela pode ser bem completinha. A ideia é que ela vai oferecer uma base para toda essa hierarquia de classes que a gente está criando, né? Ela vai oferecer conjuntos de operações, métodos comuns a todas as subclasses, então eu posso até implementar coisas lá em cima, caso eu precise, né? Implementar os detalhes dos métodos, se esses métodos são comuns para todo mundo. E ela é muito interessante para o uso de polimorfismo, que é o que a gente vai ver também nessa aula. Então, uma classe abstrata, lá na UML, a gente faz assim, ó, a gente faz a classe figura e a gente pode escrever abstract, aqui do ladinho. Uma outra opção é escrever figura em itálico. Então, essa é uma das mais utilizadas, né? Então, é uma alternativa aqui para a gente. Além de classes abstratas, a gente também tem operações abstratas. Uma operação abstrata é basicamente a assinatura do método, mas não tem corpo no método. Então, eu tenho a assinatura do método, que é o nome, o que ele vai receber ali de parâmetros, mas eu não tenho corpo, não tenho nada lá dentro. Essa é uma operação abstrata. E eu faço isso quando eu quero que as subclasses implementem esse método. Cada uma vai implementar da sua forma. E ela também é bastante usada lá no polimorfismo, que a gente vai mostrar logo mais. E ela também pode ser usada num padrão de projeto que ele é chamado de template. Esse template é um padrão de projeto onde eu tenho apenas as operações abstratas, né? E as outras classes é que vão implementar. Então, ali eu estou dando um molde para como o resto tem que se comportar, né? E o legal é que quando a gente olha para um template, a gente já sabe de cada método, como chamar cada um deles, quais são as suas entradas, sem precisar saber de detalhes de implementação nem nada disso. Agora vamos pensar em uma operação abstrata para essa classe figura. Figura aqui pode ser uma figura de um objeto geométrico, por exemplo, um círculo, um quadrado, um retângulo. Eu posso pensar numa operação abstrata desenhe, porque cada figura vai ser desenhada de uma forma diferente. Então, não faz sentido eu implementar a figura aqui na classe figura, né? Então, eu coloco desenhe, veja que ele também está em itálico, então ele é uma operação abstrata. E quem vai implementar isso? A classe círculo lá embaixo vai implementar a sua. A classe quadrado vai implementar a sua. Triângulo vai implementar a sua. Cada classe vai implementar do jeito que tiver que ser. E o interessante é que quando eu faço uma operação abstrata, eu não estou, aqui na minha classe abstrata figura, eu não estou implementando nada dentro de desenho. O desenho está vazio. Mas, ao dizer que essa aqui é uma operação abstrata, eu estou forçando todas as subclasses a implementar ela. Cada uma do seu jeito. Um outro método que a gente poderia pensar é o método da área, por exemplo. Cada figura calcula a sua área de um jeito, né? Quadrado calcula de um jeito, retângulo de outro, círculo de outro. Então, a gente pode pensar o método da área como uma operação abstrata também, que cairia bem certinho aqui.
E agora vamos ver outras classes aqui, né? Não sei se vocês lembram, mas esse símbolo aqui, ó, com a flechinha aberta, ele está representando a hierarquia das classes, né? Significa a hierarquia das classes. Essa aqui é a superclasse, essas aqui são as subclasses. E notem que figura e desenho está escrito em itálico aqui. Então, tanto figura quanto desenho são classes abstratas e operações abstratas. O que isso significa? Significa que círculo tem que implementar seu próprio desenho. Com a mesma assinatura que aparece aqui em cima, ó. Retângulo tem que implementar seu próprio desenho. Aí, círculo tem outros métodos, retângulo tem outros métodos, isso tá ok, eles podem ter outras coisas, né? Cada figura tem as suas particularidades, mas ambas têm em comum uma operação desenho, e ambas têm que implementar, porque essa operação, ela estava vazia aqui em cima, ela é uma operação abstrata, ela estava vazia aqui dentro, e vai ser feita aqui embaixo. Então, ó, lembrando que classe abstrata, a gente não tem instância de figura, não dá para instanciar um objeto figura. E as operações abstratas sempre precisam ser redefinidas, né? Sempre tem que reimplementar aqui embaixo, tem que implementar aqui embaixo. Agora, deixa eu mostrar para vocês como que a gente implementaria essa classe figura aqui em cima. Então, para dizer que uma classe ela é abstrata, no Python, a gente tem que fazer algumas coisas. A primeira delas é importar essa classe chamada ABC. Tem que importar ela, gente, não tem saída. Importar essa classe ABC. Depois eu vou importar esse pacote aqui, Abstract Method. Esse pacote aqui ele tem decoradores que vão ser usados nos nossos métodos abstratos. Eu tenho que importar os dois. Aí, o que a gente faz? Olha só o que a gente está fazendo aqui em figura. A gente já usou isso antes, né? A gente já usou lá na herança. Então, a gente está dizendo que figura está herdando da ABC. E, com isso, a gente diz, figura é abstrata. Então, a herança de ABC indica que a classe é abstrata. Depois disso, a gente tem esse @abstractMethod. Mas vejam só, esse aqui é o construtor. Se eu estou dizendo que o construtor é um método abstrato, quer dizer que eu não estou implementando nada dentro dele. É isso que vai impedir que a gente instancie um objeto dessa classe. Lembra, a definição de classe abstrata é não dá para instanciar objetos dela. E é isso aqui que está permitindo que a gente não instancie. Esse abstract method aqui em cima. Então, ele vai impedir que a gente instancie objetos dessa classe. E como que eu faço isso? Eu não poderia simplesmente colocar a assinatura do método aqui. Eu tenho que colocar alguma coisa aqui dentro. Então, eu boto um pass para dizer não estou fazendo, não é minha responsabilidade, vou passar para frente o problema. E a gente fez algo similar aqui com o método desenho. Ó. O método desenho também é um método abstrato, ou seja, não estou implementando, vou forçar todo mundo que vem abaixo de mim nessa hierarquia para implementar esses dois métodos aqui. Mas notem que isso não significa que absolutamente todos os métodos de uma classe abstrata têm que ser abstratos. A gente pode implementar alguns. Imagina lá na minha classe pessoa, eu não implemento o construtor, porque a minha classe pessoa é uma classe abstrata, eu não quero que ninguém chame um objeto dela. Mas eu posso implementar gets e sets né, de CPF, de nome, se eu quiser, não tem problema. Então, isso não força com que a classe figura que tenha só métodos abstratos. A gente pode ter outras coisas também. Mas é interessante sempre lembrar que uma classe abstrata não pode ser instanciada, então eu tenho que ter esse abstract method aqui no meu init. Então, agora vamos ver como que fica as outras classes, né? Porque aqui na figura, se a gente voltar, a gente tem figura, tem círculo e tem retângulo. Então, o círculo tem desenho e 7 raio, o retângulo tem desenho, 7 largura e 7 altura. Então, vamos ver como que funcionam as outras. Então, círculo está herdando de figura. A gente já conhece essa forma de escrever código. Círculo está herdando tudo que tem lá em cima de figura. E aqui no círculo eu tenho que implementar o construtor. Porque eu quero construir o meu objeto, né? Então, o meu construtor ele recebe um raio. Eu estou chamando a superclasse, o construtor da superclasse, apesar de não ter nada lá dentro. E estou setando o meu raio, o meu atributo raio com um atributo privado.
Então, uma outra coisa importante de notar é que eu sou obrigada a implementar o método desenho aqui embaixo. Obrigada. Por quê? Porque ele era um método abstrato lá no Classify. Então, eu sou obrigada a implementar construtor e o desenho, porque ambos eram abstract method aqui em cima. Isso sempre vai acontecer. Se eu tenho um abstract method lá em cima, eu vou ter que implementar lá embaixo. Então, porque lá em cima ele estava vazio ou não tinha nada de interessante nele, né? E o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o get e o set do raio. Ó, quando eu faço @property, eu tenho o get do meu raio, então eu estou retornando ele. Quando eu tenho o @raio setter, eu tenho o set do meu raio, então eu estou passando um número e estou setando esse número no atributo raio. E o método desenho aqui, ele está fazendo algo bem simples, né? Eu não estou realmente desenhando um círculo na tela, eu estou simplesmente retornando uma string círculo de tal raio. Então, estou só simulando algo diferente aqui para o desenho do círculo. Então, eu estou retornando uma string que diz que esse aqui é um círculo. Lá na classe retângulo, retângulo tem dois lados, então eu estou setando eles aqui. Mesma coisa que eu fiz antes, eu estou chamando super, né? E, importante dizer novamente, obrigatório implementar o construtor e o método desenho. Obrigatório, porque eles eram abstratos lá no Classify. E aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando eu faço o lado igual a 1, desculpa, lado 1 igual a 0, lado 2 igual a 0, esse valor 0 que eu estou colocando aqui significa o seguinte. Sempre que eu faço igual a um valor, isso significa o seguinte. Caso a pessoa que está construindo o objeto retângulo não passe nada como parâmetro quando eu estou construindo, quando eu estou chamando construtor, eu vou assumir que os lados são 0. Caso a pessoa passe algum valor, daí esse 0 não significa nada e eu vou atribuir o valor aqui. Então, é isso que significa colocar igual aqui e aqui. É uma coisa muito legal de se colocar, né? Se a gente vai ser mais flexível. Permite criar um retângulo com lado 0 e depois eu seto os lados, ou eu já quero dizer quais lados que são no meu retângulo. Mas nota que não dá... aqui é um exemplo pequenininho e eu coloquei para os dois. Mas se eu tivesse mais valores sendo passados aqui, só alguns deles teriam essa flexibilidade, esses teriam que vir para o final, para daí a classe retângulo conseguir identificar, são esses aqui que estão faltando. Então, essa é a ideia aqui em cima. E, bom, classe retângulo está fazendo gets e sets, do lado 1, depois vem do lado 2 também. E aqui no fim, tem novamente o desenho. Ela implementou do seu jeito, ó, dizendo que um retângulo tem lado tal e tal. Então, sempre se eu chamar um desenho para um retângulo, ela vai mostrar essa mensagem com retângulo. Se eu chamar desenho para o círculo, vai ter uma string com círculo, com raio aqui. Então, elas são diferentes. Elas são diferentes e é por isso que cada uma teve que implementar a sua. E agora a gente entra na parte de polimorfismo. Então, polimorfismo, a ideia é a seguinte, ó. Eu tenho aqui um vetorzinho, eu chamei ele de figuras, simples assim. E eu instanciei um retângulo e instanciei um círculo. Meu retângulo tem dois lados, estou passando os lados aqui, e o meu círculo tem um raio. Aí eu estou dando um append, ó, eu estou colocando esses objetos nessa lista de figuras. Então, minha lista de figuras tem dois objetos aqui. E a parte do polimorfismo entra aqui. Para cada figura na minha lista, eu estou dando um print no figura.desenho. Ou seja, esses objetos, ó, figura, da primeira vez vai receber um retângulo, né? Primeira vez que eu estou rodando isso fora, a figura vai ser um retângulo. Segunda vez que eu estou rodando isso fora, a figura vai ser um círculo. E para ambos, eu estou chamando exatamente o mesmo método. Então, é aqui que entra o polimorfismo. São dois objetos de classes diferentes, círculo e retângulo, mas eu estou chamando eles, tratando eles como se fosse a mesma coisa. Como se eu estivesse fingindo que esses objetos são todos objetos da classe figura aqui em cima. Porque eu só preciso olhar para a assinatura do método aqui da figura, aqui em cima, ó, desenho. Eu já sei como ele é, eu já sei que eu não tenho que passar nada para ele, né? Então, o polimorfismo que ele é garantido pela herança aqui da classe figura. Eu só olho para a classe figura, vejo a assinatura do método e chamo aqui embaixo. Não preciso nem olhar como que círculo implementou, como que retângulo implementou.
não preciso nem olhar para eles. E isso aqui que a gente chama de polimorfismo. A gente consegue tratar esses objetos de classes diferentes como se fossem a mesma coisa. Então, o polimorfismo, ele é o seguinte, é um princípio pelo qual objetos de duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar operações que têm a mesma assinatura, mas comportamentos distintos. Que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. A superclasse, as subclasses que estão herdando dela, né? E ambas têm esse método com a mesma assinatura, mas têm comportamentos distintos. Círculo, desenho, círculo, retângulo, desenho, retângulo. E esses métodos, eles são especializados para cada classe derivada, né? Cada um tem a sua, fez a sua, usando para tanto uma referência a um objeto do tipo da superclasse. Então, nesse caso aqui, essa hierarquia aqui nos permitiu isso, né? Como eu falei, eu consigo acessar esses métodos, eu não preciso nem olhar como que círculo implementou, como que retângulo implementou. Só preciso saber da assinatura. Eu olho lá para a classe figura, eu já sei a assinatura dela. Isso facilita muito a nossa vida como programador, né? A gente já sabe que pode fazer um truque desse aqui, né? Esse truque do polimorfismo, para poder chamar os métodos. Se não fosse o caso, a gente teria que fazer um if. Imagina que eu tivesse assim, ó. Na classe círculo eu tenho desenho em círculo. Na classe retângulo eu tenho desenho em retângulo. Se esse fosse o caso, aqui nesse fora eu teria que fazer um if. Se a figura for um círculo, chama desenho em círculo. Se não, chama desenho em retângulo. Então, veja como a nossa vida foi facilitada aqui por causa do polimorfismo. Mas o polimorfismo não são só flores, tem alguns riscos aqui. Deixa eu mostrar um deles para vocês. Imagina que eu também tenho uma pessoa. Pessoa é um objeto da classe pessoa, e aqui essa pessoa tem o nome de Ian. E eu peguei lá a minha lista de figuras e dei um append no retângulo, no círculo e no pessoa também. Mas daí eu falei, para cada figura na lista de figuras, desenhe. Da primeira vez é um retângulo, chama o método desenho. Da segunda vez é um círculo, chama o método desenho. Da terceira vez é pessoa, chama o método desenho. Acontece que pessoa, ela não tem desenho. Então vai dar um erro, ela não tem desenho. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado, assim. O polimorfismo, ele é interessante, ele é bem legal, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz com isso, né? Muito cuidado para só adicionar nessas listas aqui coisas que realmente herdam de figura. Quando a pessoa não herda de figura, a pessoa não tem o método desenho. Então é um cuidado que tem que ser tomado, né? Ó, lembrando, né? A pessoa não herda de figura, não implementa desenho, então vai dar errado. E tem uma outra coisa interessante que a gente pode fazer com classes abstratas, que é interface de componente. Imagina que eu tenho uma loja, e essa loja ela tem um módulo financeiro, ela é responsável por toda a parte financeira, tipo, gerar pagamentos, cobranças, juros, enfim, tudo que envolve dinheiro está ali dentro. Aí a gente tem o módulo de vendas, que está relacionado, implementa tudo que é coisa de venda de produto, né? Tudo que tiver relacionado com venda de produto acontece nesse módulo vendas. Só que o módulo venda, ele vai conversar com o módulo financeiro. Sempre que uma venda é efetuada, por exemplo, venda vai chamar lá o financeiro para efetuar a cobrança, calcular juros, prestações, pagamentos. Tudo que está relacionado ao módulo financeiro, a venda vai pedir para o financeiro fazer. Uma coisa que eu posso fazer é fazer essa classe aqui entre os dois. Opa. Essa classe aqui, ela vai ser uma classe abstrata. Ela define os métodos abstratos, ela define os serviços oferecidos pelo módulo financeiro. Aí, o módulo financeiro é quem vai fornecer serviços e o módulo de venda é quem vai precisar desses serviços, quem vai chamar esses serviços. Então, aqui eu tenho essa classe que é uma classe abstrata, então os métodos aqui, eles não estão implementados, né? Está forçando o módulo financeiro a implementar tudo, e aqui só tem a assinatura dos métodos. Aí,
com essa anotação aqui, né, eu estou querendo dizer que o módulo financeiro oferece serviços, que o módulo de venda consome esses serviços. E o interessante dessa solução é que o módulo de vendas não precisa saber lá dentro como o módulo financeiro faz cada coisa. Ela tem acesso direto a essa classe abstrata. Então, ela só precisa saber das assinaturas dos métodos, como que ela vai poder chamar esses métodos. Só isso. Então, isso já facilita a nossa vida, né? E tem algumas coisas boas que vêm de usar uma interface, isso aqui é chamado de interface de componentes, né? Estou fazendo essa interface entre o módulo financeiro e o módulo de vendas. Tem algumas coisas boas aqui. Com isso, a gente vai estar reduzindo o acoplamento entre classes e aumentando a sua reusabilidade. Por exemplo, aqui, com essa camada aqui, essas duas partes, o módulo financeiro e o módulo de vendas, eles estão bem desacoplados. Eles não precisam saber muito detalhe um do outro, né? Eles estão bem desacoplados aqui. Eu tenho essa camada que faz isso tudo pela gente. A utilização de classes abstratas, nesse caso, também permite que componentes possam ter diferentes interfaces de acordo com as suas necessidades dos seus usuários. Agora, imagina que eu tenho um outro módulo que também precisa do financeiro. Por exemplo, um módulo de auditoria, que vai gerar relatórios sobre a situação financeira da empresa, da loja. Provavelmente, eu vou precisar de outros métodos que não são esses métodos que já estão escritos, né, definidos aqui nesse Financial Service. O que eu posso fazer é que eu posso criar uma outra interface com outros métodos. Então, o módulo financeiro vai ter que implementar os métodos daqui e dessa outra interface. E esse módulo de auditoria conversa direto com essa outra interface de componentes. Então, o módulo financeiro é um só, mas ele oferece serviços diferentes de acordo com o módulo que está pedindo, que está consumindo esses serviços. E, por fim, ele ajuda a esconder a complexidade da arquitetura interna dos componentes. Isso porque o módulo de vendas aqui, ela não precisa se preocupar em como que é a implementação das coisas lá dentro do módulo financeiro. Só precisa saber da assinatura dos métodos, como chamar, e deu. Isso acontecia também lá na parte dos desenhos, das figuras. Por exemplo, quando eu estava lá fazendo o meu loopzinho, para cada figura na lista de figuras, eu não precisava saber como que cada figura implementava as coisas. Eu só precisava saber da assinatura do método para chamar. E pelo fato de que as duas figuras, o círculo e o retângulo, o círculo e o retângulo eram da mesma classe, eu tinha certeza que os dois têm o método desenho. Certeza absoluta. Então, eu não precisei me preocupar, será que vai dar certo? Como os dois herdaram de figura, eu tenho certeza que os dois têm o método e os dois usam a mesma assinatura do método. Então, isso também ajudou a esconder a complexidade lá quando a gente usou o polimorfismo. E era isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.